Evangelho segundo o Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 3. Vamos ler o verso 11 e 12. Mas nós vamos situar a nossa meditação no verso 12. Mateus 3, verso 11, diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Amém. Esse texto, irmãos, é uma profecia. Ela foi pronunciada por João Batista. Ela tem o seu cumprimento inicial no ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que envia o Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós somos batizados, mergulhados no corpo do próprio Cristo. Mas nós temos a palavra final dessa promessa, dessa passagem, que vai se dar no futuro. Os acontecimentos que estão no versículo 12, ele com a sua pá, limpando a sua eira, separando o trigo da palha, esses acontecimentos vão ocorrer ainda na história. Nós estamos aguardando seu cumprimento. E o nosso desejo essa manhã é pensarmos um pouco nesse verso. Basicamente, a nossa exposição, nós vamos mostrar o que é o trigo, quem é a palha, qual será a porção do trigo e qual será a porção da palha. Tudo baseado no verso 12. Então nós vamos caminhar por esses 4 vieses. Vamos ver primeiro o que a Bíblia diz sobre trigo e palha. Depois vamos ver o momento em que eles vão ser separados um do outro e a porção que cada um vai receber. Então que Deus nos abençoe enquanto a gente trilha por esse caminho. Então, antes de tudo, queridos irmãos e irmãs, esse texto, ele apresenta 2 classes de pessoas: trigo e palha. É assim que Deus olha a humanidade. É assim que o mundo está dividido aos olhos de Deus. Ele olha para essa população de bilhões de pessoas, ele vê trigo e ele vê palha. Quem é o trigo? Podemos dizer que o trigo são todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. São todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Todos aqueles que viraram as costas para o seu pecado e se refugiaram apenas no Senhor Jesus Cristo. São aqueles que amam, que servem a Jesus, que buscam apoio nas Sagradas Escrituras, que considera o pecado como sendo seu inimigo, que considera o céu como sendo o seu lar. É verdade que entre o chamado trigo, todos eles se sentem muito pecadores, se sentem muito indignos, mas mesmo assim, aos olhos de Deus, são uma parte fundamental, preciosa de toda a humanidade. São filhos de Deus. Jesus Cristo, quando olha para o seu trigo, ele tem prazer, ele tem deleite, ele tem alegria. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, se alegra quando olha para essa terra e vê o seu trigo. São o prazer de Deus. Esses são o trigo. Agora, quem é a palha? A palha é o oposto de tudo que falamos até aqui. São aqueles que não têm fé salvadora em Jesus Cristo. São aqueles que não são santificados pelo Espírito Santo. Nesse grupo nós temos ateus, temos idólatras,
Mas nós temos também alguns cristãos nominais. Aquelas pessoas que podem até ter uma forma de cristianismo, mas no seu coração, no seu interior, tudo no seu ser, aponta para os prazeres. Esse grupo de palha, como eu disse, ele é diverso. Ele tem ateus, idólatras, cristãos nominais, mas todos esses grupos têm uma coisa em comum. Eles não têm fé salvadora. Eles não têm aquela obra em que Cristo perdoou de fato os seus pecados. E eles também não têm o Espírito Santo no coração, que está constantemente santificando. E é por essa razão, irmãos, que essas pessoas nunca glorificam o Pai. Vivem sempre desobedecendo a palavra de Deus, não honram, não louvam, não se prostram diante da vontade daquele que veio morrer por nossos pecados. Essas pessoas, ainda nesse mundo, elas podem ter sucesso, elas podem ser famosas, elas podem ter muito reconhecimento, admiração, mas a verdade é que, por não terem se convertido verdadeiramente a Jesus Cristo, diante de Deus, são palha, não passam de palha. Elas não percebem essa situação. Elas vivem uma vida em que elas inverteram as prioridades. Elas vivem como se essa vida nossa, passageira, fosse mais importante do que a eternidade. Vivem como se as coisas daqui da terra fossem mais importantes do que as do céu. Como se as coisas do nosso corpo fossem mais importantes do que as coisas da nossa alma. Ignoram Jesus. Então, irmãos, em síntese, eles pertencem ao maior grupo da humanidade. A palha, o grupo que abunda. Você percebe que a Bíblia só tem duas maneiras de dividir as pessoas. Nós, quando vamos catalogar a humanidade, a gente divide de várias maneiras. A gente divide Oriente, Ocidente, negro, amarelo, branco. A gente divide entre ricos, pobres. A gente divide entre cultos, incultos, educados, pessoas abaixo da linha da pobreza. Nós temos diversas maneiras de dividir a humanidade. Mas o nosso Deus usa essa única categoria: palha e trigo, salvos e perdidos. Nos nossos dias, especialmente no meio de certos grupos cristãos, surgiu uma terceira categoria, que parece que está entre a palha e o trigo. É aquela categoria da pessoa que diz assim: eu não sou tão mal assim. A categoria do tem gente pior do que eu. Essas pessoas, elas querem uma espécie de meio termo. Elas nem querem aquela devassidão do pecado, de viver na imoralidade, sujeira, mentira, roubo. Mas elas também não querem o compromisso radical que a Bíblia requer dos seus discípulos. Mortificação, santidade, vida disciplinada diante do Senhor, expectativa do céu, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essas pessoas, elas nem querem a vida radical do pecado, mas também não querem o radicalismo do discipulado cristão. Querem um cristianismo morno, cômodo, que se adequa mais aos seus interesses. Mas, irmãos, não vamos nos iludir. Esse grupo também faz parte da palha. Na verdade, o inferno está cheio de cristãos nominais. O inferno está cheio de pessoas que querem um comprometimento com Cristo até certo ponto. Desde que não viole sua vida, não queira muita coisa de você, não queira nada que seja muito radical. O inferno, irmãos, definitivamente está cheio de pessoas assim. Quando nós olhamos para a Bíblia, tudo que nós vemos são dois grupos. No dilúvio, nós temos os que entraram na arca e os que ficaram fora da arca. Quando Jesus contou aquela parábola dos peixes, ele diz dos peixes bons e dos peixes maus. Quando ele falou da parábola das virgens, ele disse que 5 eram prudentes e que 5 eram loucas.
Quando falou do juízo, Jesus disse que tem as ovelhas e os cabritos. No dia do juízo, ele também falou que diante do seu trono tem os que vão ficar à sua direita e os que vão ficar à sua esquerda. A Bíblia considera a humanidade desse jeito. Então, quando, irmãos, nós lemos essas verdades na palavra de Deus, você e eu somos colocados diante dessa questão. Quem somos nós? Quem é você? Você é trigo ou você é palha? Não tem como você ser neutro. Não tem como você dizer, eu ainda estou escolhendo o que eu vou ser. Você é já algo. Quem é você? Você nasceu de novo? Você é nova criatura? Você já sentiu os seus pecados? Você já se arrependeu deles? Você confia que Jesus Cristo é o único Salvador? Que Ele é o único que tem o poder de te perdoar? Você ama Cristo? Você luta contra o seu pecado? Você é uma pessoa que deseja santidade? Você lê a Bíblia, luta em oração, tem um coração humilde? Todas essas perguntas, elas sondam o estado da nossa alma. Se nós somos de Deus, ou se nós não somos. Se nós somos trigo, ou se nós somos palha. Eu queria dizer a você essa manhã que não fuja dessas questões. Não fuja dessas perguntas. Não se apegue ao fato de que você frequenta uma igreja, que você é membro de uma igreja, que você foi batizado. Não se agarre a questões como, eu nasci em um lar cristão, eu fui criado com a Bíblia do meu lado desde cedo. Não se apegue a isso. Porque no final das contas, a única questão que vale diante de Deus, não é se você teve uma vida dentro de uma igreja cristã, mas se você nasceu de novo. Então não fuja dessas perguntas, não fuja dessas questões. Permita que o Espírito Santo sonde o seu coração, porque é muito melhor você perceber que passou a sua vida inteira enganado, perdido, mesmo dentro de uma igreja, do que você morrer num estado de enganação e depois padecer eternamente no inferno. Então a palavra de Deus nos coloca diante dessa questão. Há apenas dois grupos nesse mundo: trigo e palha. A segunda ideia que o texto nos traz, eu quero ler com vocês novamente. Vamos ler Mateus 3:12. Eu quero destacar uma frase nesse verso. Ele diz assim: a sua pá ele a tem na mão. E essa frase: e limpará completamente a sua eira. Eu quero destacar essa sentença aqui. Cristo um dia vai com a sua pá limpar, separar o trigo da palha. Cristo aqui, irmãos, lembra que o João Batista ele está invocando aquela imagem do homem do campo, que acabou de fazer a sua colheita e está separando aquilo que vai servir para o uso dele, para o sustento dele, para a alegria dele, e aquilo que não presta, que deve ser queimado. E João Batista está falando que o Senhor Jesus Cristo vai fazer a mesma coisa. Vai chegar um dia em que Ele mesmo vai separar o seu trigo dessa palha que para nada serve. O que isso nos ensina? Nos ensina, em primeiro lugar, que esses dois grupos estão juntos agora, dentro da igreja. Crentes e descrentes, convertidos e não convertidos, santificados e pessoas que ainda são imundas, estão no mesmo grupo, estão dentro da mesma eira, participando da igreja, participando das ordenanças de Cristo, são até chamados cristãos. Irmãos, antes que o Senhor Jesus venha, é impossível a gente fazer essa separação. É impossível um pastor, por exemplo, ler o coração dos seus membros e saber quem tem graça e quem não tem graça. Saber quem tem azeite na sua lâmpada, tomando lá a parábola das virgens, e quem não tem azeite. Quem é convertido e quem não é, quem é filho de Deus e quem é o filho do diabo. A gente não tem como saber. Os discípulos do Senhor Jesus, eles nunca viram em Judas o filho da perdição. Você já parou para pensar nisso? Quando Jesus falou, um de vós há de me trair,
todos eles ficaram espantados. Ninguém foi logo olhando para Judas com cara desconfiado. Eu acho que é você. De jeito nenhum. Não tinha nada entre eles que insinuasse qualquer tipo de obra maligna, de alguém que não era convertido, que era filho da perdição. E por que eles não reconheceram? Porque a pá não estava na mão deles. Mas o texto aqui está dizendo para a gente que um dia essa situação vai mudar. Um dia aquele que tem a pá na sua mão, ele vai descer aqui na sua eira e ele vai fazer as devidas separações. Isso, irmãos, tem muito a ensinar para a gente do que é igreja. Essa passagem aqui ensina para a gente que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós nunca podemos esperar uma igreja perfeita. Nós nunca podemos esperar uma igreja isenta de pecado. É muito triste você olhar para algumas pessoas que vivem a sua vida pulando de igreja em igreja por causa de certas imperfeições, de líderes, de pessoas, de grupos. Então se vê erros e coisas tristes, e a pessoa se afasta e fica pulando de igreja, esperando que encontre algum tipo de perfeição. Isso nunca vai acontecer nesse mundo. E a explicação está aqui nesse texto. Tem palha misturada com trigo. É triste, irmãos, a gente falar isso. Vocês não imaginam como por vezes eu me pego preocupado e com meu coração pesaroso pensando nisso. Que eu estou falando com algumas pessoas, domingo após domingo, pregando o evangelho, insistindo. E tem pessoas que estão me ouvindo com os ouvidos, mas não estão ouvindo com a alma. E estão perdidos, não convertidos, cristãos nominais, não creram, não foram justificados, não têm o Espírito Santo. E é triste pensar nisso, irmãos, mas a grande verdade bíblica é essa: tem palha e trigo juntos. Nós não temos condição de separar. É só o dono da eira que um dia vai vir e ele vai fazer as devidas separações. Então, se você quer uma igreja perfeita, se você quer um ajuntamento de servos de Deus com perfeição, ore para que Cristo venha. Porque só nesse dia nós vamos ter uma comunidade santa, justificada, pura, sem nenhum tipo de pecado. Essa visão bíblica, ela milita contra uma teologia que tem crescido muito no Brasil, nos últimos dias, nos últimos anos, chamada de universalismo. Essa é a palavra. Universalismo. Universalismo afirma basicamente assim: já que Cristo morreu pelo mundo, e eles interpretam João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, e trata a palavra mundo ali como sendo toda a humanidade, toda a raça humana. Então, já que Cristo foi enviado para morrer pelo mundo, ele morreu pelo mundo, logo todo mundo está salvo. Então, no final das contas, não vai ter condenação, não vai ter perdição. Deus vai salvar toda a humanidade. Irmãos, parece um discurso muito bonito. Tem até uns expoentes do evangelicalismo brasileiro muito conhecidos que têm pregado isso em seus púlpitos. Mas a verdade é o que está declarado aqui nesse texto. Quando Cristo vier, Ele não vai encontrar um mundo salvo, Ele não vai encontrar uma nação redimida, Ele não vai encontrar uma igreja que preparou e implantou o reino. Ele vai encontrar trigo e palha. Ele vai encontrar pessoas justas convivendo com pessoas impuras dentro do mesmo grupo, e é Ele que vai fazer as devidas separações. Então, se você ama ao Senhor Jesus Cristo com sinceridade de coração, o seu maior desejo precisa ser que Jesus venha logo fazer essa limpeza, juntar todos os seus remidos, formar o seu corpo santo, puro. Por outro lado, você que não creu em Jesus Cristo, esse dia, o dia da vinda, o dia em que Ele vem limpar, vai ser o dia de maior terror da sua vida. Vai ser um dia de terror. E é muito triste pensar nisso, à luz da vida das pessoas que têm apenas uma capa de religião, mas não foram verdadeiramente justificadas.
Isso nos leva à terceira ideia que eu quero destacar. Vamos ler novamente o verso, e eu vou destacar a frase que desejo enfatizar. Diz assim: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. E agora veja essa frase: recolherá o seu trigo no celeiro. O que é que nós temos aqui nessa frase? Nós temos, podemos dizer, a porção daqueles que são de Cristo, daqueles que são trigo. O que é que vai acontecer com você no dia em que Jesus Cristo vier limpar sua eira? O texto diz, ele vai recolher você e vai levar você para o celeiro dele. É isso que ele vai fazer. Jesus vai recolher quem é dele. Os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser arrebatados e encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Nenhum daqueles que se entregaram a Jesus Cristo vão ficar de fora. Irmãos, essa é a ideia mais consoladora do mundo. Cristo cuida dos justos. Às vezes a gente não consegue ver isso, por conta das nossas tribulações, por conta das nossas fraquezas. Por vezes os nossos olhos estão tão marejados por conta da força da tribulação, que a gente não consegue enxergar essa verdade. É mais ou menos como Maria Madalena, que estava diante do túmulo, chorando, e as lágrimas nos seus olhos faziam com que ela não contemplasse Jesus Cristo ressuscitado do lado dela. Às vezes nós somos assim. Mas o que essa pequena frase está dizendo? Ela está dizendo que Deus tem uma porção para você. Deus tem uma herança para você. Deus preparou algo sublime. E eu quero aqui nessa parte da nossa mensagem, em poucas palavras, tentar descrever para você o que Cristo preparou para a sua vida. Você que é trigo de Deus. Esse texto está dizendo que Deus cuida de você. Ele tem prazer em você. Ele considera você formoso aos olhos dele. Que nenhuma deficiência que você tem na sua vida cristã, na sua vida moral, na sua vida como pai, como filho, como trabalhador, nenhuma dessas deficiências anulam o amor que ele tem por você. Nada. Do mesmo jeito que um pai tem prazer em ouvir aqueles balbucios do filho que ainda nem sabe falar direito, Deus tem prazer em ouvir suas orações, os seus pedidos, o derramar do seu coração. Ser trigo de Deus significa que Deus te dá força, Ele te dá poder, que Ele nunca vai esquecer nenhum esforço que você fez nesse mundo para viver para Ele. A única coisa que Deus vai esquecer no que concerne a sua vida são dos seus pecados. Ele vai esquecer disso completamente. Isso, irmãos, é a nossa bênção, essa é a nossa glória. Quando a Bíblia diz que você é trigo de Deus, Ele está falando que Deus cuida de você enquanto você está vivo, no dia de hoje. Enquanto você está na sua casa, Deus está cuidando de você. Ele colocou os anjos, Hebreus capítulo 1 diz isso, como espíritos ministradores ao seu dispor. No dia em que você se converteu, os anjos fizeram festas no céu. E hoje os anjos são instrumentos de Deus para as suas necessidades. Que nada vai faltar na sua vida. Ser trigo de Deus significa que Pai, Filho e Espírito Santo habitam em você por meio de Jesus. Significa que todas as pessoas que se opõem a você, que causam sofrimento na sua vida, elas estão ferindo o próprio Deus, porque mexer com você é mexer com a menina dos olhos de Deus. Ser trigo de Deus significa que todas as tribulações que você passa nesse mundo, elas são cuidadosamente pesadas por Deus para o seu bem, para o seu crescimento, para a sua alegria. Ele tem controle sobre os poderes do mal que não podem tocar a sua vida.
Até quando Ele permite, como diz em João capítulo 15, que você seja podado, Ele faz isso não simplesmente por um prazer sórdido de te ver sofrer e derramar lágrimas, mas para que você frutifique, para que você se torne uma pessoa mais pura aos olhos dEle. Deus cuida de você. Isso, irmãos, significa ser trigo de Deus. Trigo de Deus significa que Deus cuida de você enquanto você vive. Mas ser trigo de Deus não significa ser cuidado por Deus apenas quando você está vivendo. Significa ser cuidado por Deus na hora em que você morre. Imagina que o tempo da sua vida está nas mãos do Senhor. Os fios da sua cabeça estão contados. Da mesma forma que a colheita nunca acontece antes do fruto amadurecer, Deus também não vai retirar você desse mundo enquanto você não cumprir a sua missão diante dele. E quando chegar o horário de você partir, os braços eternos vão envolver você, vão segurar você. Quando você der o último suspiro nesse mundo e abrir os seus olhos na eternidade, você vai estar ao lado de Cristo, assim como Lázaro no seio de Abraão. Irmãos, a morte cessa a esperança para quem é palha, mas abre as portas do céu para quem é trigo de Deus. Que bênção ser trigo do Senhor. Mas ser trigo do Senhor não significa apenas que Ele vai cuidar de você na hora da morte, mas Ele vai cuidar de você na hora da segunda vinda. Quando a voz do arcanjo ressoar, a última trombeta for tocada, ou você despertará dos mortos, ou você vai ser arrebatado caso esteja vivo. Em milésimos de segundos, você vai ser revestido de imortalidade. Cristo não vai iniciar os seus julgamentos nesse mundo, enquanto Ele não tiver retirado o seu trigo, enquanto não estiver com eles. É tão triste, irmãos, pensar que tem tanta gente que não acredita, que não tem esse conforto de ver na Bíblia que os santos vão perseverar, que você vai terminar sua carreira cristã em vitória, apesar de você ser muito fraco hoje. Tem muita gente que acredita que podemos perder salvação, que vamos ficar prostrados pelo caminho, mas irmãos, a palavra de Deus é tão clara: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Seria um absurdo você, por exemplo, salvar uma criança que está morrendo afogada e com todo custo você conseguir tirar aquela criança da água, colocar na praia e depois colocar ela na praia e deixar ela morrer de frio e de fome. Você não ia fazer isso, você ia procurar prover todas as necessidades para que aquela criança fosse viva. E o nosso Salvador, irmãos, faz a mesma coisa. A morte dele não apenas nos salvou, mas garantiu de que nós vamos perseverar até o fim. Nós somos igreja, noiva de Cristo, nós somos casados com esse Salvador, e não existe divórcio nessa relação. Jesus não abandona quem é dele, Ele ama até o fim. Então, se você hoje é trigo de Cristo nesse mundo, saiba que você vai ser levado para o grande celeiro de Deus um dia. É verdade que nesse meio tempo você pode até cair, você pode até tropeçar, mas você nunca vai ficar prostrado. Vai ser como Pedro, que nega ao Senhor Jesus, mas depois é restaurado, se torna coluna da igreja de Deus. Irmãos, lembra que ser trigo de Deus significa que não é a sua força que faz você perseverar, mas é a graça de Deus, é o poder do Espírito Santo se aperfeiçoando em você. Eu quero dizer a você essa manhã que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você não imagina o que você está perdendo. Você está perdendo paz com Deus agora, glória depois. Então, se você não entregou sua vida a Jesus, todas essas coisas que eu falei até agora, elas não são para você.
elas não estão escritas para você. Na verdade, a parte do versículo que está reservada para você é a última parte. Vamos ler novamente o verso. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa última frase, queimará a palha em fogo inextinguível. Enquanto a porção daqueles que são de Cristo é serem juntados e levados para o seu celeiro, o texto diz que aqueles que não são, eles também vão ser juntados, agrupados pelo Senhor Jesus, mas eles vão ser queimados. Irmãos, quando Jesus Cristo vier um dia limpar a sua ira, Ele vai castigar os não convertidos de um modo espantoso. Todos os que não se arrependeram, todos os que se agarraram à sua justiça, ao pecado, ao mundo, o texto diz, Cristo os queimará. Castigo terrível. Você sabe que não existe uma dor pior do que a dor do fogo. O fogo é o maior destruidor e devorador de elementos. Vocês sabem que os seres vivos, eles podem subsistir na água, na terra, no mar, mas não tem nenhum ser vivo que subsista dentro do fogo. Fogo, por natureza, é destruidor, é oposto à vida. E o texto diz, irmãos, que o fogo é a porção daqueles que não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é tudo. O texto diz que é um fogo inextinguível. Isto é um castigo eterno. Milhões e milhões de eras vão se passar, e ainda o fogo continua queimando. Irmãos, falar disso é muito triste. Eu não tenho prazer de falar sobre isso, mas a grande verdade é que Deus falou muito a respeito do inferno, de modo claro, de modo simples, e que a gente não pode se calar. Mas esse assunto do castigo de Deus, da punição de Deus, é um assunto que hoje tem uma certa apatia de muitos cristãos, uma certa indiferença, como se nós estivéssemos vivendo numa era em que o juízo não vai chegar. Até entre os cristãos tem esse comportamento. Você mesmo, na sua vida, você convive com pessoas, com familiares, que você sabe que essas pessoas estão caminhando para o inferno. Você sabe que essas pessoas estão caminhando para a destruição, e você nada fala. Você não alerta essas pessoas. É como se a fé cristã, o ser cristão ou não ser cristão, fosse apenas uma escolha, dentre muitas escolhas que você faz, como com quem você vai se casar, onde você vai morar, são escolhas que não têm implicações eternas. E a gente trata a fé cristã assim, quando a gente sabe que tem pessoas que estão caminhando para a perdição, e a gente não alerta. Pessoas que inclusive nós amamos, mas nós não queremos, de alguma maneira, ofender essas pessoas. É geral hoje, em boa parte do mundo evangélico, pessoas lutando contra essa ideia de inferno, dizendo que esse castigo narrado aqui por João Batista é incompatível com o amor de Deus. Não, Deus é amor, Deus não pode punir pessoas assim. Outros dizem, não, o inferno existe, mas ele não é eterno, é um aniquilamento. Deus simplesmente vai chegar e vai destruir, mas a palavra aqui diz que é um fogo inextinguível. Tem outros que até acreditam que o inferno existe, mas que Deus, por ser bom, jamais vai mandar ninguém para aquele lugar. Mas especialmente na nossa geração, eu me refiro à geração dos últimos 20 anos, tem surgido um ensino mais estranho ainda a respeito do inferno.
que é a ideia de que você sabe da existência do inferno, você acredita no inferno, você sabe que vai ser uma punição terrível e eterna, mas você não fala disso. Pastores que não falam porque não quero chocar, isso vai expulsar as pessoas da igreja. Se eu vou falar isso para um familiar meu, essa pessoa vai me odiar. Então não é bom mencionar esse assunto afasta as pessoas. Irmãos, só tem uma pessoa nesse mundo que quer que nós nos calemos com respeito ao inferno, é o diabo. O diabo é a única pessoa que tem interesse que você nada fale a respeito do inferno, porque um caçador, ele não quer que as suas presas saibam onde é que estão as suas armadilhas. Mas aqui está a verdade de Deus. O inferno é real, é verdadeiro, tão verdadeiro quanto o céu. E se você não acredita no inferno, simplesmente você está desarticulando toda a Bíblia. Entre você dizer não existe inferno e não existe Deus, a distância é bem pequenininha. Mas aqui está a verdade do Senhor. Todos aqueles que não se converteram ao Senhor vão ser lançados no lago de fogo. Esse mesmo Salvador, que hoje oferece a sua vida, o seu sangue, para perdoar pecados, em Apocalipse capítulo 6, ele é retratado como um cordeiro irado, que toma o seu lugar diante do lago de fogo e assiste o castigo daqueles que não se converteram a ele. Então, os mesmos lábios que pronunciam, vinde a mim, um dia vão dizer, apartai-vos de mim, malditos. Então, o inferno existe, ele é real, ele é eterno. Eterno, irmãos, aliás, a palavra eterno provavelmente é a palavra mais solene que nós temos na Bíblia. Eterno. E ai daqueles que se encontrarem sem Cristo naquele dia. É só você olhar as expressões que a Bíblia tem para falar do inferno: fogo, sede, castigo, ira, fumaça, vermes. Todas essas figuras são empregadas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, para destacar, irmãos, que esse lugar é terrível. Esse lugar nós não queremos nada, nós não devemos querer nada com ele. É ranger de dentes, é segunda morte, é desgraça de corpo, é desgraça de mente. E o pior que isso, é eterno, séculos dos séculos, nunca se acaba. Pessoas que vão procurar a morte, que vão desejar a morte, mas não vai ter. Você habitando em um fogo consumidor. Então você que é de Cristo, não se cale a respeito do inferno. Destaque para as pessoas que Deus é amor, Ele enviou seu Filho ao mundo, Ele está chamando pecadores ao arrependimento, Ele oferece a sua vida em morte substitutiva. Fale isso, mostre o amor de Deus, mas não omita as advertências bíblicas sobre o inferno. Lembre-se que a pessoa que mais falou no inferno na Bíblia foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Não seja cúmplice. Se você visse uma casa pegando fogo, com uma criança dentro, você ia se calar? Se você se calasse, o que as pessoas iam dizer de você? Do que elas iam lhe chamar? Irresponsável? Insensível? Então não seja cúmplice. Fale do amor de Deus, mas não esqueça de mencionar os horrores do inferno. Vamos apresentar o nosso Deus, irmãos, do jeito que Ele é. Nosso Deus é amor, mas nosso Deus também é justiça. Caminhando aqui para a nossa conclusão, eu quero dizer a você essa manhã, que você tenha em sua mente, que tudo que nós falamos aqui, é real e é verdadeiro. Eu estou falando isso porque nós temos um costume de pensar que as coisas reais, verdadeiras, só são aquelas coisas que a gente pode apalpar, pegar, ver.
Mas como esse assunto aqui é algo que diz respeito ao futuro, então a gente trata mais ou menos como se fosse uma coisa irreal. Mas saiba que tudo que está declarado aqui é a verdade de Deus, é a verdade da palavra de Deus. Então creia que esse Salvador que recolhe amorosamente os seus filhos na sua eira e leva para o seu celeiro, é o mesmo Salvador que vai juntar a palha e vai tacar fogo nessa palha que vai queimar eternamente. Acredite nisso. Mas, ainda mais importante, eu não quero só que você tenha em mente que essas coisas são reais e verdadeiras, mas que essas coisas aqui dizem respeito a você. Esse assunto aqui afeta a sua vida, afeta você pessoalmente, são dos seus interesses, e é algo que você precisa se interessar hoje. Tem muita gente que até acredita nisso, mas crê que de alguma maneira essa coisa pode ser protelada, e que você vai ter um certo tempo no futuro, quando você vai tomar uma decisão correta e plena de levar Deus a sério. Não caia nessa tolice. Não trate a sua alma desse jeito. Ou você é trigo, ou você é palha. Seja prudente, se volte para o Senhor Jesus, antes que seja tarde demais. Antes que você não tenha mais condições de voltar atrás. Eu não lembro se mencionei isso aqui na igreja, mas alguns anos atrás eu estava ministrando a um grupo de jovens em uma escola, e estávamos aproximando da época do carnaval, e dentre as muitas coisas que estávamos falando sobre a importância de entregar o seu coração a Jesus, nós falamos naquela manhã que esse assunto era da mais alta urgência, que você não pode adiar. Você não poderia, na pretensão de se achar jovem, pensar que essas coisas podem ser deixadas para o futuro, porque provavelmente pode ocorrer com você não voltar do carnaval. E entre aqueles jovens que estavam ouvindo e que já tinham me ouvido muitas vezes, um deles não voltou. Morreu em um acidente de carro trágico, um jovem de 16 anos. Então não protele esse assunto, leve esse assunto a sério. Isso aqui diz respeito à sua alma. Se você essa manhã está aqui e quer sair dessa condição de palha e se tornar um trigo de Deus, entregue seu coração a Jesus Cristo. Vai até Ele, arrependido, clamando por salvação, clamando por perdão, reconhecendo que Ele é a única pessoa que pode salvar a sua alma, reconhecendo que Ele tem poder de te transformar em filho, em filha de Deus, e garantir que você de hoje em diante vai ser trigo de Deus. Entregue seu coração a Jesus. Embora Jesus Cristo, irmãos, vá punir os ímpios com muita severidade, a Bíblia diz que Ele não tem prazer em fazer isso. O desejo dele é que você se converta, que você seja salvo, que você receba o perdão. Mas também você que já é cristão, apegue-se a essa herança. Você que já é de Deus, se apegue a essa verdade. Eu sou trigo do Senhor. Aquela mesma mão que um dia foi cravada lá na cruz, essa mesma mão continua me sustentando, vai me levar até o fim. A minha fé, a minha perseverança não dependem de mim, mas da graça de Deus que foi implantada no coração no dia da minha conversão. Então, se você está abatido hoje de manhã, se apegue a isso. Lembre-se que esse Deus que te salvou, Ele é um manancial de conforto que nunca se acaba. Você pode se apegar a Ele, ser revigorado, receber força. Ou você chegou aqui essa manhã e acha que a sua fé é tão pequena. Ai, Senhor, eu estou me sentindo tão fraco. Lembre-se que você não precisa de uma grande fé para ser salvo. O que você precisa é de fé verdadeira, de fé salvadora. Mas se você tem uma fé em Cristo, ainda que seja pequena, ela é suficiente para salvar você.
E com essa fé pequena você pode ir a Jesus Cristo, receber perdão dos seus pecados diariamente, ser santificado. No meio das suas fraquezas, você pode ir a Ele, derramar seu coração, receber força, ser vivificado, receber poder para continuar, força para enfrentar o seu dia a dia, lutar contra os seus pecados, suas inclinações. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos fazer nesse mundo, e que ao fazer isso, a nossa fé é revigorada, é a gente olhar para a nossa herança, é a gente olhar para essa verdade aqui. Eu sou trigo de Deus, eu sou do Senhor, eu sou muito fraco, pecador, mas eu sei que no dia que Ele vier com a sua palha, vai me levar com Ele. Mesmo eu sendo tão fraco, talvez a ovelha mais cambaleante do rebanho de Cristo. Então olhe, irmão, para a sua herança, derrame o seu coração diante de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance tudo sobre Ele, e lembre-se, alimente o seu coração com essa memória. O fato de eu ser trigo de Deus aqui nessa terra, é a garantia de que um dia eu vou estar no celeiro de Deus para sempre. Essa é a nossa alegria, é a nossa fé, é a nossa herança. Então vamos nos apegar a isso, irmãos, porque são verdades como essas que aumentam a nossa fé e que dão força para a gente continuar servindo a Deus nesse mundo cercado de temores, cercado de incertezas, de tribulações. A gente olhar para o futuro e saber, é certo que um dia eu vou estar com o Senhor. Amém.